Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Luciana Silveira e esse é mais um episódio do GRC Fora da Caixa, com o oferecimento da Ciard, consultoria especializada em investigações corporativas. Tá passando aquela dificuldade, ainda não conseguiu acertar a mão e trazer resultados para sua investigação? Fica a dica aí do GRC Fora da Caixa, contacte a Ciard. E hoje, aqui com a gente, nesse episódio, que é mais um oferecimento da Ciard Consultoria, estamos com a Priscila. Pri, super obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar a sua experiência de um GRC fora da caixa. Seja bem-vinda também. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Pri, estávamos aqui nos bastidores falando exatamente sobre como trazer a nossa personalidade para aquela persona profissional do GRC. Então, conta como você construiu a sua persona do GRC, como você chegou até aqui, e quem é a Priscila, profissional de compliance. Boa pergunta. Acho que, eu sou advogada por formação, então, desde 2000 e muitas bolinhas, sem querer entregar a idade, mas desde 2000 e muitas bolinhas, eu estava super acostumada, né? Assim, meu vademecum debaixo do braço, enfim, com as legislações, pasta, processo, autos, etc., né? E muito cedo, né, ali depois que eu me formei, eu tive a intenção já de migrar para o compliance, porque eu achava, de fato, que era, né, uma área muito mais inserida no negócio, menos rotineira, então a gente tinha, né, assim, atividades muitíssimos diferentes e muito, né, assim, ainda dentro do negócio que para mim podia parecer interessante. E aí acho que vale dizer, né, nesses últimos anos todos, eu acho que eu comecei realmente, assim, como advogada, então de social, né, assim, sapato, terninho, salto, coque, se bobear, né, e aí aos poucos a gente foi, né, assim, entendendo que a gente não consegue exatamente separar, né, assim, quem a gente é na nossa vida pessoal e de quem a gente é realmente no mundo profissional. E tem alguns anos aí já que eu deliberadamente, né, assim, abandonei os meus terninhos, já não tenho mais nenhum deles, ainda tenho algumas roupas sociais e né, assim, saias, etc, mas eu notadamente sempre tô de tênis, né, assim, eu até voltei o meu piercing, né, assim, tenho um monte de tatuagem, antes eu realmente cobria, fazia questão de cobrir, né, assim, essa era a minha ideia. E hoje já eu vejo que isso acaba afastando mais, né, assim, as pessoas, elas podem se sentir um pouco mais intimidadas uma vez que você tá de salto alto, de coque, enfim, né, assim, então acho que se a gente tiver, como qualquer outra pessoa, né, na companhia de tênis, de calça, né, assim, com tatuagem à mostra, ou o que for, eu acho que a gente consegue se aproximar mais, se inserir mais, né, assim, a gente consegue estar ali dentro do negócio e não ser só o compliance ali na salinha do advogado, ou dos não advogados, mas numa entidade separada, né, assim, acho que isso é o mais importante hoje. Você falou que você resolveu fazer uma transição para o compliance. Às vezes os alunos sequer sabem o que significa. E um dia alguém apresenta o compliance para a Priscila. Como foi esse momento de encontro? De uma luz. E uma luz no fim do túnel. Né? Então, eu na faculdade, bom ponto, eu nunca tive qualquer menção, né, sobre essa área ou sobre o que fazia. E nessa época, ainda na faculdade, né, eu já estava trabalhando, eu trabalhava numa instituição financeira na época e não me lembro de ter ouvido sobre compliance. Me lembro bastante de ter ouvido sobre Basileia 1, Basileia 2, etc. Talvez aí alguma questão de prevenção. Você perdeu agora umas 5 pessoas caíram que nunca ouviram falar o que é Basileia 1 e 2. Eu perdi a idade. E aí, nessa época, eu acabei indo para uma empresa automobilística alemã, né? E aí, eu estava num outro projeto bastante internacional. E, neste momento, também é um fato público, acho que eu posso comentar, foi bem na Mercedes-Benz, né? E eles estavam fazendo o acordo com o Departamento de Justiça americano. Foi exatamente quando eu caí, né? Os meus paraquedas ali, assim, no jurídico, né? Assim, segurando ali, vi aquele acordo, a gente chegou a ver bastante os monitores nas plantas, caminhando, né? Assim, pegando agenda, computador, entrevistando, né? E eu olhei e tal, falei assim,
parece bem mais interessante do que eu aqui tratando, né, de procuração, contrato social, alteração, parece mais interessante. Foi nesse momento aí que eu comecei a fazer alguns treinamentos, foi o meu primeiro contato com compliance, né, então comecei a fazer vários treinamentos de compliance ali, e basicamente, veja, acho que, né, assim, eu comecei numa escola alemã, assim, de compliance, né, assim, então, como eu estava todos os dias absolutamente formal, né? O coque, o terninho, o salto alto, a pasta debaixo do braço, tudo exatamente preparado, milimetricamente. Então, acho que eu comecei muito nessa escola, né? E hoje eu venho me distanciando bastante disso, né? Assim, não consigo me imaginar na época, né? Assim, em alguma reunião lá na Alemanha, ou, né? O que seja de tênis, né? Assim, de tênis, de piercing, de tatuagem, né? Assim, a mostra, né? Acho que seria uma coisa bastante fora da caixa para eles, né? Assim, mas eu vejo hoje que essa distância, né? Assim, essa distância, ela tem sido muito mais benéfica hoje, onde eu tô, para a gente poder conseguir comunicar e estar inserido no negócio, estar integrado, fazer parte. Eu não quero que as pessoas olhem, né, para mim e falem, é só a menina do compliance, né? Assim, eu quero que eles me vejam como um parceiro de negócio que tá ali como qualquer outra área, né? Assim, sem esse receio, sem esse temor meio reverencial. Eu quero conseguir ter discussões com eles com a mesma profundidade que eles teriam com qualquer outro membro da equipe, né? Assim, então eu sou a pessoa de fato que desce na linha, né? Assim, hoje eu sei cada etapa do processo produtivo, processo de transporte, etc. Isso é muito importante. Tinha esse perfil quando você estava lá na cadeira do jurídico, antes de você fazer essa transição, ou foi essa transição que te provocou a trazer uma visão diferente, uma forma de atuação diferente? Não, eu já tinha, sempre estava, né? Sempre esteve dentro de mim, eu sempre fui muito ligada, né? Assim, com artes de maneira geral, né? Mas acho que ela estava dormente em boa parte do tempo. Eu acho que eu, né, assim, internalizei que, eu preciso manter esses mundos absolutamente separados, né? Assim, e agora, né, assim, com a idade, um pouco mais de experiência, né? Você já está um pouco mais resiliente no ambiente que a gente está inserido, você começa a entender os limites. Tipo, daqui então acho que eu consigo, né, assim, transitar entre, né, a minha persona, né, física dentro um pouco do meu mundo profissional, né, assim, para manter, de fato, tudo na mesma página. Se a gente fosse falar hard skills, soft skills, né, aquela experiência, talvez teórica, que muitas vezes a gente associa cursos e, enfim, você fez faculdade de Direito. O que você acha, quais foram essas trajetórias, assim? Você foi primeiro num hard skill para depois ir num soft skill? Você complementou uma com a outra, indo que mais ou menos ao mesmo tempo? Você buscou que tipo de conhecimento para um hard skill e que tipo de conhecimento para um soft skill? Boa pergunta. Eu acho que no começo, né, assim, eu e os meus paraquedas, eu preferi, de fato, ter uma fundação bastante sólida teórica, né? Então, eu fui atrás de um tanto de curso, do que, né, assim, eu queria saber em detalhes o que dizia a legislação americana, a legislação europeia, o que seja. E acho que cada vez mais eu fui me inserindo com profundidade dentro da parte teórica. E aí, um ponto, acho que quando a gente senta nessa cadeira, né, e claro que as coisas se acertaram e eu consegui fazer essa transição com alguma tranquilidade, mas quando você senta nessa cadeira, é importante você entender que a experiência, às vezes, é mais importante do que a prática. É claro, você precisa ter a fundação, uma fundação sólida, teórica, mas você tem coisas que você vai sentar e você vai falar, bom, eu vou ter que, né, eu vou ter que descobrir aqui como é que isso faz. Investigação é um bom ponto, né? Assim, investigação eu digo que é hora de voo, né? E aí, respondendo, né, a sua pergunta né, assim, com mais assertividade, eu acho que, então, primeiro eu investi, né, em hard skills, no que a gente podia, né, ter ali de conhecimento, e depois, conforme você vai tendo essa experiência, né, conforme você vai sentando realmente nessa cadeira, aí você começa a identificar alguns soft skills que você precisa ter, né, assim, e alguns deles não vêm antes de você, né, assim, ter passado por isso. Então, eu vou dizer uma delas, né, assim, acho que a resiliência, né, é uma coisa extremamente importante para o compliance officer hoje, seja em que nível ele tiver. Primeiro porque ele vai ter que trabalhar, né, assim, por vezes, vou dizer assim, a frustração dele de fazer uma investigação que às vezes
foram semanas de trabalho e a gente não teve um resultado tão, né, assim, tão positivo quanto esperava, assim como, né, assim, horas de investigação, semanas ali trabalhando em algum caso, e de repente você não consegue ali concretizar o resultado. Por que eu tô falando de concretizar o resultado? Né, assim, quando a gente olha para o mundo corporativo, a gente tem diversos, né, assim, diversos prismas para a gente avaliar. E nem sempre o que a gente imagina ali, somente da área de compliance, é o que vai acabar acontecendo. Então, às vezes, a gente espera que o resultado de um caso X, Y, Z, que ele seja um desligamento que seja, e por vezes a gente não vai ter, né, assim, esse resultado. Não é isso que a gente vai conseguir alinhar no mundo corporativo. Então, a primeira coisa é você ter essa resiliência para saber que, por vezes, você vai poder ser frustrado, não vai ser exatamente a sua expectativa, né? Assim, acho que, por outro lado, e isso é uma coisa que eu venho discutindo, né, assim, sobre a minha vida mesmo, né, quanto lidamos com temas sensíveis, complexos, né, delicados, e o quanto disso é desgastante em termos de energia, né? Assim, a gente está falando, às vezes, do colega que senta do seu lado, né? Assim, supondo que a gente tenha um escritório físico, que seja, às vezes, pessoa que você conhece há anos, né? Assim, o quanto disso não pesa, né? Assim, o quanto você não se desgasta com o caso, o quanto você consegue separar, né? Assim, esse aqui é só o meu lado profissional, eu não vou me importar. O quanto a gente consegue? Ai, não consegue, né? Assim, no fundo, a gente... Acho que... Finge bem. E a gente também tem uma coisa que a gente demora para entender o quanto isso afeta a gente, né? Assim, ou então só em casos que afetam muito, que a gente se dá conta que eles afetaram. Os que afetam um pouco, a gente vai, querendo ou não, acumulando, e chega uma hora que a gente explode, que é a mesma coisa, espelho da vida real, né? Da nossa vida pessoal. Chega uma hora que a gente explode e a gente fala, por que foi desproporcional ao que aconteceu eu explodir? Mas se a gente olha para trás, o acumulado, sim, né? Eu, ouvindo você falar, eu me lembrei, inclusive, também de uma investigação que era... o tema da investigação, para mim, era uma coisa que tocava numa questão muito pessoal de crenças pessoais, crenças e valores pessoais. E eu lembro que naquela época eu dividi a sala, e eu voltei das entrevistas, e eu pedi para a pessoa dar licença da sala, que eu precisava fazer uma ligação. Dei qualquer desculpa, pedi pra pessoa sair da sala. Lembro que eu fechei a porta e eu encostei as costas assim na porta e fui escorregando no chão, até a hora de eu sentar no chão, e comecei a chorar, por conta de tudo que eu tinha ouvido naquelas entrevistas, que eu falei, nossa, assim, o quanto essa investigação estava mexendo comigo, e que entra, inclusive, numa questão até de conflito de interesses. Como que eu, agora que eu estava super abalada com tudo aquilo que eu tinha ouvido, ia conseguir trazer uma recomendação imparcial para aquela investigação, né? A gente, como compliance officer, a gente lida muito com emoções internas ali também, e aí tem o outro lado engraçado. Uma vez, uma outra pessoa com quem eu trabalhava virou pra minha chefe e falou, você paga o psicólogo dessa menina, que essa menina vai ficar perturbada, viu? Mas acho que tem que pagar, né? Assim, ou pelo menos aposentadoria por tempo especial. Gente, né, assim, são temas muito difíceis, né, assim, pra mim, até hoje, né, assim, quando mexe especificamente, assim, com menor, né, assim, com adolescentes, pré-adolescentes, pra mim é sempre muito, muito difícil, né, assim, tratar esses casos. Depois que eu fui mãe, então, né, pra mim, eu não sei o quanto eu consigo separar, né, qualquer coisa. Essa eu nunca passei. Você já teve algum caso, assim, prático? Não, dá pra contar pra gente? Dá, não, anonimizando, né, assim, mas a gente teve uma vez uma menor aprendiz, muitos anos atrás, né, ela era uma menina, tinha 15 anos, eu jamais esquecerei, né, e a gente teve um caso de uma pessoa que de fato estava assediando ela sexualmente, né, assim, eu fiquei pensando, né, assim, com 15 anos, eu não tinha essa, né, assim, eu não tinha essa visão, eu não estava trabalhando, não sabia que isso aconteceria, assim como ela, né, eu conversei com ela, na presença dos pais à época, e ela não tinha tido ela não conseguiu, né, assim, ela era tão novinha que ela não conseguiu enxergar o que estava acontecendo, né, por outro lado, né, aí o denunciado claramente entendia, né, que falava, ela é só a menor aprendiz, tá tudo bem, etc. Eu lembro que eu fiquei extremamente abalada,
Né, eu lembro desse caso até hoje, esse caso deve ter uns 10, 12 anos já. Eu lembro até hoje, né, assim, alguns comentários quando a gente foi fazer o comitê, e alguns falaram assim, mas é só a menor aprendiz, então por que que ela não vinha com outra roupa, né, assim, por que que ela não se vestia menos provocativa? E eu lembro que aquilo pra mim foi né, assim, foi um golpe, né, e essas coisas sempre me afetam, sempre que envolve pré-adolescentes, né, assim, gente com pouca experiência, gente que acabou de entrar no mercado de trabalho, né, assim, o quanto que isso não vai afetar a vida profissional dessas pessoas, né, assim, então, para mim ainda é sempre muito difícil, assim, acho que são os piores casos para mim. Nossa, e como que a gente aprende soft skill para lidar com isso? O que você... Porque assim, né, acho que o melhor profissional vai ser aquele profissional que consegue equilibrar o hard skill com o soft skill e consegue... E tem outra coisa que é muito difícil, é assim... Para uma experiência profissional, você precisa de um soft skill. Mais do que, de repente, para a próxima experiência profissional, pode ser uma soft skill que você antes não precisou e não desenvolveu. E aí você tem que aprender uma coisa nova. O que você diria aqui para a nossa rede? Como treinar e aprender essas soft skills? Eu tive sempre, ao longo da minha carreira, né, assim, eu encontrei... Eu vou dizer, né, assim, gestores, para não dizer chefes mesmo, mas gestores que foram incríveis, né? E eram pessoas que estavam sempre me guiando, de olha, aqui acho que era importante que a gente acertasse essa parte, né? Assim, uma vez eu ouvi, né, assim, que eu não podia deixar transparecer a minha própria impaciência, né? Assim, então, às vezes a gente estava lidando com algum caso que era mais crítico, que era urgente, né? E eu acho que eu tava, tipo, né, assim, super impaciente, né? E aí essa pessoa até falou pra mim, falou assim, você não pode deixar o seu paciente impaciente. Se você fosse um médico, o que você faria, né? Assim, igualmente, você tem que conseguir manter, né, assim, o seu comportamento com tranquilidade, passar o ponto com tranquilidade. E aí, é claro, né, assim, foi muita auto-observação, né, além dessa, né, vou dizer, mentoria, desse guia, né, assim, muita autoobservação. Eu tive, acho que a maturidade também me trouxe um pouco mais, né, assim, de calma, de como é que a gente vai tratar, a gente vai sair daqui com uma solução, qualquer que seja, né, assim, então acho que isso é super importante. E aí, é claro, acho que extra, né, assim, eu acho que a maternidade me mudou bastante também, me trouxe muita, né, assim, muitas outras habilidades que eu passei a desenvolver, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não que seja muito bom, não é que eu tô dando essa dica, mas acho que a gente começa a internalizar um pouco disso, né, assim, eu comecei a focar bastante em como a pessoa, né, assim, quando eu estou me comunicando, isso mudou muito no trabalho, né, assim, eu falo hoje com a minha filha de 10 anos, se ela entende isso, então ok, então a gente transfere esse entendimento de vou me adaptar e vou adaptar a comunicação para a audiência que eu tô trabalhando, para a audiência para quem eu tô falando. E uma coisa bem curiosa é que ultimamente eu tenho me interessado cada vez mais por, né, assim, ciência comportamental, o quanto, né, assim, a gente impacta. Então, só um exemplo, né, assim, às vezes eu vou fazer entrevista, eu evito muito, né, assim, ficar de frente para a pessoa, para não parecer uma rivalidade, já estamos de outros lados, né, assim, então eu troco, eu sento do lado, a postura. Então, tem uma série de questões que eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, onde a gente consegue acertar, né, assim, onde que a gente consegue trazer né, assim, essas pequenas adaptações que, de repente, podem mudar muita coisa, né? Assim, não só na entrevista, mas como é que você vai conversar ali com o alto executivo, com a liderança sênior da companhia? Você precisa saber, né? Assim, caminhar e, às vezes, no mesmo dia, às vezes, na mesma reunião, com comunicações absolutamente modular, diferentes. Né? Esse é um ponto bem legal, assim, porque a gente vê a visão de quem, por exemplo, é externo, né? E que conduz uma investigação, traz o relatório e para no relatório a gente, como in-house, né, Exato. tem que dar os próximos passos. E aí a gente também tem que fazer esse exercício de modular, de saber como apresentar para um comitê de compliance, que vão ter, por exemplo, um diretor que é de RH, que tem um background completamente diferente, que tem uma história e que tem... Vamos colocar como uma agenda, né? Querendo ou não, a agenda do RH é diferente da agenda do financeiro, que é diferente da agenda do jurídico, que é diferente da agenda do diretor administrativo. Enfim, cada um ali dentro de uma decisão colegiada vai
querendo ou não, defender a sua agenda. Como compliance, a gente traz uma recomendação com base na conclusão da investigação. Dali, depois, eventualmente, a gente tem que apresentar a decisão do comitê para um outro comitê ou para um conselho de administração, que, novamente, a gente tem que modular. Como que você lida com essas... Eu acho isso, assim, com maturidade, a gente vai treinando, vai aprendendo, acertando e errando. Mas como é que foi essa sua evolução? O que você compartilha com a gente? Esse é um excelente ponto. E acho que, né, assim, até hoje, né, assim, eu tenho pontos que eu, às vezes, vou me observando, né, do que eu preciso fazer. Eu, até hoje, isso é uma coisa que eu tenho por hábito, né? Assim, eu pergunto muito, a gente tem alguns comitês que são bastante ativos para decisão, deliberação, e com essas pessoas eu tenho uma relação bastante boa, né, assim, e eu sempre pergunto no final, olha, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Tem algum feedback? Acha que, né, assim, tem alguma coisa aqui que poderia ter sido diferente, né, e outro dia, a gente tá falando assim, sei lá, semanas, né, assim, que um deles falou para mim, justamente com, né, o background dele que é completamente diferente, falou, olha, você trouxe muitos detalhes, né, assim, da investigação, muitas questões técnicas, né, e eu realmente não preciso saber disso, assim, eu só preciso saber qual é a sua recomendação, o que você identificou, não abre janela, né, assim, e agora eu tenho me policiado nesse sentido de não trazer detalhes, porque antes eu imaginava, eu falava assim, não, acho que quanto mais detalhes eu tiver, ou quanto mais detalhes eu souber responder para este público, vai ser muito mais fácil a deliberação. Então, são coisas que a gente segue, né, assim, todo dia tentando melhorar. Todo dia tentando fazer diferente, né? Assim, então, acho que um pouco disso. Já teve... Eu gosto muito, a gente normalmente foca no que dá certo, né? Mas já teve alguma situação que para você foi um aprendizado com base no que não deu tão certo? Oxe, vários. Mas caso que deu errado, eu posso falar um monte. Inclusive, os casos em que eu acho que eu reagi mal, né? Assim, que eu, de fato, expressei uma certa insatisfação ou que eu tomei aquele caso pra mim, né? Assim, esse caso, por exemplo, que eu falei, né? Da menina que ela tinha 15 anos. Eu lembro que eu chorei na reunião, né? Assim, eu lembro que eu fiz... Que isso, né? Não é isso. A gente não tá aqui para discutir, né, esse ponto. A gente tá aqui para discutir o que o adulto fez, né? Assim, não o que a menina, né? E esse caso deu bem errado também. E acho que eu talvez pudesse, se fosse hoje, eu teria trazido ele de uma outra maneira e eu teria me distanciado, né? Assim, eu acho que a distância com a qual a gente apresenta, né, com a imparcialidade, com esse como se fosse um narrador observador, ela é mais importante do que, né, assim, o que você tem de apresentação, o que você vai preparar naquele maravilhoso PowerPoint que ninguém vai ler, né, assim, então acho que eu teria trazido esse caso diferente. Por isso que para mim é tão importante as duas coisas andarem paralelas, assim, óbvio que, e me coloco junto com você acho que eu erro muito mais do que eu acerto, principalmente na soft skill, acho que avancei muito mais no hard skill primeiro e depois fui indo no soft skill e trazendo esse equilíbrio para as duas coisas. Não fui para a linha da maternidade, então não aprendi com os filhos. E fui aprendendo de outras formas. Acho que existem formas diversas, assim, e cada pessoa aprende de um jeito diferente, que eu acho que é muito bonito isso também, assim. Me segurei muito para não fazer as analogias quando você falou, é hora de voo. Cara, pra mim, assim, eu como paraquedista, hoje, depois que eu comecei a saltar, eu comecei a ver coisas do paraquedismo no mundo corporativo direto, assim, para comunicação e treinamento. Então, você também, a gente falou talvez bastante aqui de investigação, mas você tem o chapéu completo, né? Você lida com todas as demandas. E esse equilíbrio de hard skill e soft skill, ele é muito importante para lidar com todas as demandas do compliance também. Certamente. Porque quando a gente está com uma caixinha só, se eu tiver que fazer, por exemplo, só investigação ou só gestão de terceiros, poxa, eu posso fazer aquele mergulho profundo em hard skills para essa função. Agora, conforme eu vou assumindo posições mais estratégicas, isso precisa, eu preciso como profissional ir ampliando a minha visão do que é o técnico, eu preciso ir trazendo
para minha cesta de experiências, soft skills que vão me permitir lidar e navegar e modular essas diferentes áreas para que eu consiga trazer resultados mais práticos, né? Mais, de fato, eficazes para o que eu quero mover de montanhas ali no meu dia a dia. Essas diferentes... Como você vê a aplicação desse equilíbrio de hard skill com soft skill para as diferentes atuações do compliance officer com mais de uma caixinha? Esse é um bom ponto, né? Assim, hoje eu tenho todos os chapéus. É claro que quando a gente olha para a parte de investigação, eu diria que é 70% do meu tempo. Mas claramente, né? Assim, o que a gente teria que trazer como investigação é completamente diferente com a parte de conscientização, né? De treinamento e conscientização. E acho que a gente tem que fazer isso todo dia, por exemplo, né? Assim, você vai dar um treinamento e você vai incluir o pessoal de marketing. Eu vou falar com o pessoal de marketing exatamente como eu falaria com um advogado? Não vai funcionar, não vai, né, para eles não vai distanciar, né, não vai ressoar para eles, né, assim, e hoje eu já aprendi isso, então eu faço tudo customizado, então, eu vou falar com o pessoal de finanças, igual você estava comentando antes, né, sim, eles querem saber em termos de números, então faz muito mais sentido você trazer, quanto que a gente tem historicamente aqui de acordos passados que o Departamento de Justiça cobrou, etc., quanto que a gente pode estar exposto aqui financeiramente, então acho que isso é super importante, né? Quando a gente olha a parte de background check, gestão de terceiros, a gente não só vai ter que modular aqui dentro, né, internamente, mas com um terceiro, que pode ser que tenha uma cultura completamente diferente, né? Assim, vou explicar. Lembro que a gente fez uma vez um background check aí de um terceiro, era uma empresa, vou dizer assim, de média para pequena, a gente tá falando de 100, 200 pessoas, e eles tinham sido condenados por uma questão de corrupção, enfim, eles estavam, né, recebendo alguns favorecimentos do prefeito. Eu lembro que eu marquei uma reunião para tentar entender se eles tinham, né, um programa de compliance, porque eu, né, assim, e aí é uma questão pessoal minha, sem querer abrir janelas, mas eu não acho que todos os terceiros devem ser, né, assim, limados, terceiros com questões de compliance, eles não podem ser limados, assim, da face da terra para sempre. A gente precisa entender, né, assim, senão como é que, né, a gente vai ficar punindo esses caras o tempo inteiro? E a gente marcou uma reunião com esses terceiros, a gente está falando de uma empresa super pequena, e o compliance officer era também o CFO, né, assim, então são realidades completamente diferentes. Lembro que eu perguntei sobre o código, né, ele falou, não, a gente tem esse código aqui e tal, né, e aí eu falei, mas esse código tá aqui desde 2015, querido. Sem nenhuma alteração. Sem nenhuma revisão. Ele, precisa, né? Não, precisa. Acho que era importante, né? Assim, para manter o seu programa, né, numa melhoria contínua, né? Assim, mas, de novo, assim, não dava para, né, massacrar, né? Assim, o terceiro. A gente tá falando de uma realidade muito diferente entre uma multinacional e ali de um terceiro que é super pequenininho no interior do Rio Grande do Sul, né? E acho que era importante também o quanto eu conseguia conduzir a reunião com ele, né? Para exatamente o que a gente precisava entender, sendo que ele não era exatamente uma pessoa técnica, ele tinha outros interesses, era o CFO, enfim, né? O que eu tô querendo dizer é que, normalmente, essas interações, elas demandam outras energias, né? Assim, outros esforços de, olha, como que esse cara vai entender o que eu tô precisando ver, né? Assim, não, a gente tem aqui, e aí até eu achei curioso que ele falou, a gente tem uma caixinha de denúncia aqui que fica lá no banheiro e tal, eu também achei engraçado também. Mas é importante você entender essas realidades diferentes. E, sobretudo, né, assim, voltando, qual que ia ser minha recomendação de, olha, esses terceiros, a gente tá falando desse terceiro aqui, é um terceiro que não tem nenhuma sofisticação sob essa perspectiva, né, assim, por outro lado, eles também eram especialistas ali no segmento deles, de atividade. Então, acho que tudo isso é importante a gente entender a realidade do negócio. E ele começa com a leitura, né? Assim, de onde você está inserido, né? Então, para cá, sem investigação, como é que a gente vai conduzir? Se a gente está falando de treinamento e conscientização, como que você vai conduzir de um terceiro, né? Assim, que sequer ainda assinou o contrato, como é que você vai conduzir essa apresentação para o negócio? Porque, por vezes, a gente também está sendo intermediário, né? Ali entre o negócio, um terceiro, o que aconteceu. Então, às vezes a gente tem que ser a fada sensata também, né? Veja.
A fada sensata, essa eu gostei, essa eu nunca tinha ouvido. Às vezes a gente tem que ser essa pessoa, né? Assim, que tá aí sendo, né? Sendo a voz da sensatez. Diria fada cansada, já não aguento mais esse negócio. Exausta. Fada exausta, né? Que olha, brincadeiras à parte, a gente também tem uma dor comum entre as pessoas que trabalham com compliance, que é aquele negócio, poxa, eu já falei tantas vezes, eu já bati tanto nessa tecla, eu já passei tanto essa mensagem de formas e formas diferentes, e continua acontecendo, e continua dando problema, e continuam fazendo errado. Como é que a gente lida também com esse desgaste? Você, assim, eu salto de paraquedas. Pra eu aliviar a tensão, eu me jogo no avião. Mas pra você, assim, que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando de hard skill e soft skill, né? Tem gente que absorve mais, tem gente que leva pro pessoal, tem gente que acaba ficando mais estressado. E a gente, ao longo da carreira também, a gente vai aprendendo formas de extravasar. Exato. Porque senão a gente, uma hora pifa. Não, acho que a gente tá submetido ali a uma pressão, né, assim, às vezes eu falo que ela é um pouco acachapante, né, assim, porque a liderança sênior tem uma expectativa, a companhia de maneira geral tem outra, e isso, né, assim, são forças muito contrárias, por vezes a gente fica ali no meio. E se você não gerenciar o estresse, né, em algum momento você vai enlouquecer, né, assim, então eu comecei a desenvolver as minhas próprias técnicas, então eu me enfiei, eu comecei a fazer, né, quis fazer triatlon, aí depois a pessoa, né, assim, eu treinava 2 vezes por dia, acordava às 5 da manhã, ia pedalar, ia correr, ia nadar, e tentava cuidar dos filhos ao mesmo tempo, etc, né, assim, então acho que o esporte pra mim é uma coisa que sempre, né, assim, me ajudou a gerenciar o estresse, então foi o triatlon uma época, agora eu tenho feito várias coisas, uma coisa por semana, né, assim, yoga, musculação, pedal, essas coisas que pra mim me ajudam bastante. Teve uma época que eu comecei a pintar, sabe aquele jardim secreto que você pintava e tal, assim, aí você olhava, tava eu pintando, lápis de cor, assim, mas achava importante, né, assim, aquele desenho que você precisava ter uma certa delicadeza pra pintar, pra não sair. Adoro montar quebra-cabeça. Montar quebra-cabeça é sempre importante, né, agora, uma coisa que eu nunca abri mão aí, a gente acho que talvez vai aprendendo um pouco, né, assim, com o tempo mesmo, com, né, a maturidade que vem chegando, é a terapia. Pode parecer bobo, mas eu acho que a terapia semanal é super importante. E por vezes a gente passa a sessão inteira discutindo algum caso XYZ. De trabalho. Né? Assim, de trabalho, né? Mas nessas horas a gente vê o quanto a gente é impactado, é afetado pelo que a gente está fazendo no trabalho e não necessariamente a gente está extravasando. Exato, não, eu acho que isso é super importante, né, assim, às vezes o tratar com a própria equipe também é complexo, né, assim, então às vezes como é que a gente vai dar esse recado, né, assim, de olha, a gente investiu um tempo aqui nessa campanha, mas infelizmente acharam que não era essa a prioridade, né, assim, aí você vê no olho das pessoas aquela frustração de, a gente fez todo esse trabalho, né, assim, então acho que a gente também tem esse papel ali, né, como liderança, né, de como a gente vai passar mensagem para o seu próprio time, sem talvez passar a pressão, né? Assim, então talvez gerenciando aí, por isso que eu digo que é essa pressão o paciente aqui. E o impaciente, exatamente. Não deixar o paciente impaciente. Você sabe que teve uma época que eu tive fui fazer, por conta da recomendação de compliance, houve um desligamento de uma pessoa que tinha muitos anos de casa, uma das pessoas que trabalhava próximo tava, assim, chocado, inconformado, abalado, realmente, assim, abalado. E eu tava no café, ele entrou, ele olhou pra mim, e aí ele virou pra mim e falou assim, eu posso conversar com você? Aí eu falei assim, claro que você pode conversar comigo. Eu talvez não possa responder todas as perguntas que você tenha, mas é óbvio que a gente pode conversar. E a gente ficou, acho que assim, talvez quase 1h30. E ele queria falar, ele queria ser ouvido. Muito mais do que realmente ter todas as respostas. E o meu papel ali foi
Acolher. Porque, poxa, a gente também causa impactos. E se a gente não tiver empatia suficiente para saber que as recomendações que a gente traz como compliance vão afetar uma dinâmica, a vida daquelas pessoas que trabalham juntas, a gente não vai, de uma certa forma, trazer uma eficácia para o nosso processo. Porque a gente quer que as pessoas confiem. Exato. No trabalho que vai ser feito, né? Agora, também tem o lado que a gente tem que trazer um equilíbrio de risadas, assim. Depois, eu também já tive a situação de, no meio de uma entrevista, a pessoa começar a passar mal e eu pegar a chave do carro e eu te levo pro hospital. E isso virou, assim, a maior piada da empresa. Levando, eu te ajudo. O compliance deu um ataque de coração. Longe. Mas pra gente, então, caminhar aqui pro nosso encerramento, o que você traria de recomendações para aquele profissional de GRC ou para um profissional específico de compliance, que hoje a gente já está caminhando, assim eu espero, para um guarda-chuva mais integrado entre as 3 áreas de governança corporativa, gestão de riscos e compliance. Mas pensando nesse profissional que está progredindo na carreira e que precisa equilibrar todas as frentes que afetam, equilibrar um soft skill com um hard skill, conseguir modular e atingir os seus públicos da melhor forma possível. O que você traria, assim, de recomendações que são fora da caixa, que não são aquelas recomendações que ele vai ver em qualquer lugar? Acho que a primeira delas é entender que vai errar, né? Assim, vai errar, vai fracassar em vários casos e a gente precisa seguir em frente, né? Assim, e talvez eu diria pra Priscila, né, de muitos anos atrás, assim, de olha, vai dar errado em vários momentos, fica tranquila, em algum momento você vai achar ali esse equilíbrio. E eu não subestimaria, né? Assim, e aí eu vou abrir uma janela aqui com relação ao jurídico. Acho que quando você está sentado ali no departamento jurídico, na contabilidade, o que quer que seja, né, assim, eu acho que você gerencia forças diferentes, né, assim, energias diferentes, pressões diferentes. Não subestime, né, a pressão que o compliance officer sofre, seja em qualquer nível, né, esteja preparado e tenha um pouco de resiliência ali para você entender o quanto, às vezes, você vai caminhar 2, 3 passos para frente, 1 para trás. Isso tudo faz parte, né? Assim, olhando para minha trajetória, acho que eu diria isso para Priscila de antes, né? Assim, tenta manter a calma, né? Assim, respira, né? E entenda que você vai errar muitas vezes. Acho que é isso. Maravilha, Pri. Muitíssimo obrigada. Obrigada por trazer seus ensinamentos aqui para a nossa rede. Obrigada a você, foi ótimo. Que bom, muito obrigada. Obrigada a você também aí de casa. Se gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, traga também as suas ideias do que você quer ouvir aqui no GRC Fora da Caixa. A gente está ligado e tem o grande objetivo de inspirar os profissionais do GRC a saírem da caixa, a pensarem e comunicarem o GRC de uma forma diferente. Super obrigada.